Tudo bem, gente. Olhando o rostinho de vocês é melhor, assim, para dar aula, que aí fica melhor do que olhar só para uma câmera. Então, vamos começar a falar dos florais de Arcturus, né? Da energia dos arcturianos. Aí eu vou pedir só quando vocês não estiverem falando, fiquem com o áudio mudo, que aí a gente escuta só. Oi, tudo bem, Lígia? Estou tentando. Tânia. Oi, Está me vendo? Tem como você pedir para todos os alunos desligarem o áudio o vídeo, porque senão não dá para ouvir nada. Claro. Porque eles ficam com o áudio ligado. Eu já desliguei os áudios. Estão todos? Eu desliguei aqui. Aí mas eu já desliguei todos aqui. Que eu escutei, né? Então vamos deixar aqui todo mundo mudo? Pessoal, eu deixei todo mundo mudo no áudio, aí depois se alguém quiser falar, libera o áudio, fala e depois fecha de novo por causa do som ambiente, tá? Que às vezes é captado o som ambiente. E aí, se vocês precisarem falar, vocês me avisem. Se quiserem ter uma qualidade melhor de áudio, aí vocês põem o fone, que aí não capta o som ambiente, tá bom? Então, vamos começar a falar dos florais arcturianos. Aí só liberem um áudio, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, tá? Ou podem também mandar perguntas pelo chat aqui também, que eu tô olhando, tá? Aí que ficar mais confortável para vocês, para cada um de vocês aí, porque uns estão no celular, outros estão no computador, tá? Então, vamos voltando para a apostila, né? Agora que a gente vai começar mesmo, propriamente dito, né? Os florais arcturianos, né? A apostila é bem parecida com dos pleidianos, né? E o método também, né? A gente vai começar, vou fazer uma recapitulação, né? Do que são esses florais etéricos, né? Então, eles são florais que são canalizados através da água, tá? Sempre que vocês estiverem em contato com a água ali, vocês vão canalizar aquela energia, né? Que precisa simplesmente de um comando mental, né? E quem pode dar esse comando mental? Todas as pessoas que já foram iniciados nesse sistema, né? E uma vez que você foi iniciada nesse sistema, é permitido você iniciar outras pessoas, tá? Você recebe autorização do universo e de diversos elementos para manusear essas energias harmônicas que restabelecem atuando no corpo, mente e espírito, né? O processo de iniciação, ele vai ser dado a partir de 8h40. Ele é feito através da glândula pineal, que está localizada dentro da cabeça, através de uma meditação guiada, né? Essa glândula pineal essa glândula pineal é uma glândula receptora, tá? Então, você tem ali como captar, né, energias e captar a iniciação através dessa glândula. Então, a iniciação sintoniza a glândula a entrar na frequência dos florais etéricos. Então, ela é programada, habilitando o praticante a utilizar, né, a energia dos florais pelo resto da sua vida. O que acontece, mesmo que vocês passem tempos sem atuar, né, sobre esses florais, eles ainda, depois de um tempo, você pode estar trabalhando que ele vai estar sendo ativado. Uma vez iniciado, sempre iniciado, tá? Uma vez também ativado o floral na água mineral, desde que ele seja guardado fora da luz solar, ele vai ter validade, né, indeterminada.
Ficou na dúvida, eu já disse para pegar o pêndulo e pendular se tem uma energia de cura ali na garrafinha, no recipiente que vocês canalizaram a energia, tá? Então tem como mensurar essa energia. Para fazer o floral, só é necessário um copo com água e alguém iniciado, né? O floral, ele tem efeito sistêmico. O que seria isso, né? Ele trabalha no campo mental, emocional, físico e espiritual, realizando limpezas desde emoções negativas à limpeza dos antepassados, tá? Não necessita de nenhum conhecimento prévio, tá? E não é preciso, o que é legal nessa técnica, que não é preciso a pessoa acreditar no floral para ele fazer efeito. Então você pode estar aí, né, ajudando pessoas independente aí das limitações que elas tenham, né, das crenças limitantes delas. A cura vai chegar de qualquer jeito, tá bom? Sendo que a cura que cada um permite tem a ver com o sistema de crenças da própria pessoa, né? Pode ser que ela permita uma mudança radical ou pouca mudança. Isso depende do interior da pessoa, né? Quando que você vai indicar esses florais, né? Sempre que você vê pessoas com distúrbios emocionais, né? Desde depressão, angústia, estresse, né? E síndromes de pânico, falta de vontade de viver, falta de estímulo. Então, você pode estar aplicando esse floral. Ou sempre que a sua intuição falar para oferecer esse floral a alguém, tá bom? Então, você não tem contraindicação, não há problema nenhum. Sabendo que se você receitar o floral a uma pessoa que já está fazendo tratamento médico, ela continua o tratamento médico, essa técnica ela é complementar, ela é para ajudar, mas você não para o tratamento médico, tá bom? O comando é só mental, né? Não há necessidade de visualizar nada, tá? E como vai atuar esse floral, né? Então aqui está falando que cada partícula deste floral atua em um aspecto puramente sutil, capaz de mostrar através de sonhos, mensagens do subconsciente, né, o setor da sua vida que precisa de harmonização. Eu sempre peço às pessoas que eu receito floral para me contar os sonhos e se veio alguma lembrança de infância, né? O que ela está digerindo, tá? Este aprendizado pode levar alguns dias, aflorando os bloqueios emocionais, os pensamentos desequilibrantes e com persistência do praticante tomando esse floral, ele consegue assimilar, apreender e aprender com a situação, tá bom? E aí sim, ele vai chegar a ter a harmonia, né? Vai chegar tá tendo aí a cura emocional, física, espiritual, né? Que ele está almejando. O legal desse floral, né? De ambos os florais etéricos, é que a energia, né? Ela às vezes ela atua em tantas coisas, você mira no que está vendo e acerta o que não está vendo, né? A função dos florais aqui ele está escrito algumas funções, mas ele tem efeitos que vocês vão, com o praticado dos florais, vocês vão observar que a capacidade dessa cura ela é enorme, assim. E vai ser bem singular em cada pessoa que você tratar. E um adendo para falar seria o seguinte, né? Semelhantes são curados por semelhantes. Então, né, quais são as questões das pessoas que estão chegando até você? É trauma? É depressão? É ansiedade? Né?
O que estiver chegando para você é porque uma partícula sua também ali, você também tem aquilo, né? Então, se vem muitas pessoas ansiosas te procurarem, é porque você também tem essa ansiedade, né? Observe quem são as pessoas que estão te procurando, porque a sua energia também traz semelhantes. Então, é bom sempre a gente olhar para dentro quando a gente olha para fora, né? O que está dentro está fora. Não existe contraindicação, né? E quem pode se beneficiar dos florais etéricos? Desde crianças, idosos, né? Animais e plantas. Os animaizinhos, depende do pequeno e grande porte. Lembra, para adultos era a indicação era 3 vezes ao dia uma colher de sopa. E para crianças, 3 vezes ao dia uma colher de café. Para animais, dependendo do porte, vai ter a medida para criança ou para adulto, tá bom? Eu gosto também de colocar na planta, né? Isso eu vou dar uma dica aqui que é minha, tá? Prática minha. Na minha entrada da minha casa tem 2 plantas. E aí eu pedi para serem guardiões ali de quem passarem, né? Tá protegendo ali a entrada da casa, né? Quem entrasse pela porta ali tá sendo um filtro energético, essas plantas, né? Então eu coloquei florais nessas plantas e pedi isso, que se tornassem filtros energéticos para quem entrasse na minha casa, né? Entrasse com uma energia mais aliviada, né? Tenho tido bons resultados. Então, isso daí também é uma coisa legal para estar trabalhando, tá? Isso não está escrito na apostila. Isso foi a minha vivência, a minha intuição. Então, você pode estar usando o floral de infinitas maneiras, né? E a intuição faz a gente aflorar mais formas de estar utilizando isso e com que tipo de energia, tá? Além de ativar o floral, vou dar uma outra dica para vocês, que também isso é como eu trabalho, tá? Eu ativo o floral e peço também que aquela equipe de cura, seja pleidiana ou arcturiana, que esteja trabalhando comigo, façam também uma limpeza de medo ou uma limpeza nas emoções negativas. Eu ainda dou um outro comando, tá? Além de ativar o floral, eu ainda posso dar um comando adicional. Isso é minha forma de trabalhar. Pode ser que vocês se afinizem com a técnica e também queiram trabalhar assim, tá? Fica em aberto. Eu estou vendo muito, eu já estou há 15 dias limpando medo, né? Fazendo um trabalho de limpeza de medo para as pessoas que eu estou atendendo e também limpando em mim, né? Porque nós sempre temos alguns fragmentos assim, né? Então, o medo é uma das emoções assim, raízes, né? Então, eu tô fazendo essa limpeza e tô vendo também que tem pessoas que estão chegando com essas questões, né? E aí você vê como é libertador quando a pessoa se libera do medo, quando ela permite enfrentar, né, as situações que trazem medo, né? Boa pergunta. Fizeram uma pergunta para mim aqui no chat que seria o seguinte: qual floral ativar nas plantas, né? Se tem algum específico ou é só seguir a intuição? Eu gosto muito de falar para vocês seguirem a intuição de vocês e eu não ficar criando protocolos, tá? Ah, não, para planta tem que ser isso. Porque depende da energia, do ambiente que você está sentindo, tá? Mas eu gosto muito de que vocês sigam a intuição de vocês. Se a intuição ainda não tiver estiver ainda em desenvolvimento, façam com pêndulo, tá bom? Não tem um específico para a planta. Eu posso atuar com todos, mas eu utilizo ou a intuição ou o pêndulo para estar utilizando, tá? Podem colocar a pergunta aqui do lado que eu respondo. Né? Então, o corpo mental, ele é responsável por armazenar informações, conhecimentos, pensamentos.
criando através de arquivos e imagens mentais que ficam armazenados de forma vívida no subconsciente. Então, o nosso subconsciente, ele tem um arquivo que nós acessamos, né, com essas terapias, né? E o que acontece? As crenças limitantes, né? Tudo que limita o nosso crescimento, ele está ali no nosso inconsciente. Porque o nosso racional sabe muito bem o que a gente quer. Mas a gente só consegue realmente alguma coisa quando o nosso sentir está aliado ao nosso racional, ao nosso querer. Então a gente tem que sentir algo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa quer emagrecer, mas por que ela não se movimenta para fazer isso? Né? É porque o sentir dela ainda não está atrelado a isso. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, né? O que acontece? Enquanto o seu sentir não estiver aliado ao seu querer, nada é manifestado. E o seu sentir, ele não fica aliado porque a gente tem crenças limitantes e isso está no nosso inconsciente. E como trabalhar essas crenças limitantes no nosso inconsciente? A utilização dos florais, ela pode sim estar limpando, tá, essas crenças limitantes. E eu digo para vocês para, além de comandar um floral, tá? Dar um comando de limpeza de medo, limpeza de raiva, limpeza de emoções que não estão atreladas ao amor incondicional, né? Todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem tristeza. Então pede para limpar isso também, né? Os florais, sem dar o comando, eles também já fazem isso. Mas você dando o comando, você enfatiza isso de uma melhor forma, tá? Cada floral tem uma autorização para atuar nestes arquivos no nosso inconsciente, nessas imagens mentais, né? Trazendo à tona durante os sonhos vividos, né? O que tem que ser mudado, né? Então, quais as mudanças necessárias a serem realizadas? Então, o seu sonho fala muito, tá? É o seu inconsciente trabalhando para você, tá? Então, isto pode refletir no dia a dia através de irritação, falta ou perda de energia, preguiça, raiva, desconforto ao praticante, né? Então, sempre que você está limpando, tá? Uma energia que você ali, uma crença que você está apegado, pode ser que você sinta um pouco de desconforto no meio do processo, né? Por quê? Porque você tem motivos para manter aquela crença, né? E o floral tá ali tentando limpar, tá? Então, entendo que no começo pode ser que esse floral traga um pouco de desconforto, entendam o processo e prossigam, tá? Na utilização. E podem estar avisando a quem vocês estiverem indicando, tá? E perguntaram aqui, na prática, como fazer a distância? A pessoa tem a água e o testemunho e nós damos o comando. Tá. Então, aqui, a pessoa, você está fazendo por chamada de vídeo. Só me diz assim, tá? Quem me fez essa pergunta. Você está fazendo por chamada de vídeo, a pessoa está na sua frente com um copo com água, né? Então, você já tá, não precisa nem do testemunho, porque você já está com uma conexão com a pessoa quando você está olhando ela no vídeo, tá bom? E aí você pode estar ativando como se estivesse perto de você mesmo, não há problema nenhum, tá? O testemunho seria no caso dela, você não tem nenhuma conexão com ela, né? Você não está olhando para ela, você não está, ela nem sabe que está trabalhando, aí você faz o testemunho, tá bom? Ficou claro? Então tá. Então vamos prosseguindo, né? Então a persistência ao tomar esses florais vai aliviar e esses sintomas vão desaparecer. Os florais mostram e deixam claro o que precisa ser transmutado e transformado em cinzas, né? Então, o que você estiver sonhando é seu inconsciente, né? Você pode estar indicando também, conversando com as pessoas que vocês vão atuar a cura, que através dos sonhos, né? Podem ter dicas ali do que ela precisa se desapegar, do que ela precisa mudar na vida delas, né? Porque o floral, ele não vai ser, né, como eu posso falar assim,
algo milagroso, né? Você vai ter, né, ali 40% de atuação do floral, mas os 60% é a prática, né, da pessoa fazendo, querendo mudar, né? Então, se a pessoa ela quer transmutar o medo, o floral vai estar ajudando, mas o que ela faz para transmutar esse medo, né? Ela encara esse medo, se o medo é de falar em público, então ela cria situações para falar em público, né? Se o medo é de dirigir, então ela entra no carro e faça um pequeno percurso, né? Então, é enfrentar o medo, para transmutar o medo, então enfrente o medo. Então, você tem que se colocar em situações mostrando que o que você está limpando, você também está ali mostrando com atitudes que você quer mudar sua forma de agir, né? Mas isso em qualquer terapia tem que ter essa orientação para a pessoa que está tomando, né? Porque senão as pessoas elas procuram muito um milagre, né? E quer botar na conta do terapeuta resolver o que elas não tiveram, né, competência para resolver. Então, ali você também tem que, durante o atendimento, deixar claro que é uma ajuda, mas a ajuda é parte, não todo, né? Cada um tem que fazer o seu. Então, voltando aqui, né? As crenças armazenadas no subconsciente criam, né, essas crenças que são limitantes. E para o aprendizado físico e espiritual do indivíduo, criando esses desbloqueios, desarmonia em sua vida. Então, o que aparecer para o sonho é o que ela tem que repensar, né? Eu sempre falo muito das pessoas estarem observando os sonhos, porque é o seu inconsciente falando mesmo. Só voltando aqui, né? Qual é a diferença e semelhança entre os florais, né, etéricos e os tradicionais? Os florais etéricos, eles têm, né, vantagens de você não precisar, né, é só uma energia canalizada, como se fosse uma água fluidificada, né, que ela é canalizada por vocês, então você não tem custo adicional para trazer a cura, né? Você não tem que manipular flores, né? Você não tem que estar manipulando materiais externos, né? Então isso vai se tornar mais acessível para as pessoas, porque não vai ter um custo, né? E aí você abrange maior parte, né? Você pode abranger uma população que não está tendo acesso a florais manipulados, né? Outra coisa também, né, que testes mostraram que em poucos dias ou no mesmo dia esse floral atuou, tá? Que os efeitos são imediatos. Sim, né? Em relação aos efeitos serem imediatos, eu tenho que fazer um adendo, né? O floral pode ser atuado sim com um efeito bem rápido, né? Mas não pode criar a expectativa, né, na pessoa que está tomando floral de a questão que ela está querendo resolver já ser resolvida. Porque o floral, ele pode estar atuando a nível inconsciente em outras coisas que nem incomoda na vida dela, ou ela nem percebe que tem, né? Por exemplo, ela tem tantas limitações que ela já acostumou com aquelas limitações que ela nem sabe o que é a verdadeira limitação dela, né? Então, pode ser que o floral ele esteja atuando numa crença raiz, numa crença base, né? E aí, dessa forma, ela fala assim, mas eu não tô vendo diferença. Mas talvez esteja limpando a raiz ali para depois começar a ter uma mudança de pensamento, de comportamento e assim por diante, tá bom? Lembrando que a energia ela é inteligente, né? Então essa energia ela vai atuar de forma que ela vai sempre beneficiar quem está tomando esse floral, né? E a quantidade da cura que é a pessoa que permite, né? Me perguntaram aqui, né? Fizeram mais uma pergunta no chat e eu vou estar respondendo aqui, tá?
Tá, me pediram para repetir como fazer a distância quando a pessoa não acredita. Tudo bem. Então, quando a pessoa não acredita, você vai fazer com ou sem o consentimento dela, né? Existem duas possibilidades. Se você fizer sem o consentimento dela, você tem que pedir licença ao seu eu superior, tá? Para ativar o floral, e aí você tem duas opções, né? Ativar o floral na corrente sanguínea ou na saliva, tá bom? E aí ele vai receber a cura completa? Depende o quanto vai se permitir abrir essa cura, tá bom? Se a pessoa não acredita, mas ela vai tomar, ela vai te dar consentimento, né? Se ela te der consentimento para fazer a distância, você pede para ela segurar um copo com água para ativar o elixir, que o elixir você toma a quantidade toda de uma vez só, né? Ou você ativa o floral, que é numa garrafinha, e você toma de colher de sopa 3 vezes ao dia, tá bom? E eu queria também frisar que, independente de você acreditar ou não, o floral ele vai fazer efeito, tá? Então você não precisa nessa técnica a pessoa estar acreditando na cura para que ela ocorra, tá bom? Vou ver mais uma pergunta aqui. Me perguntaram. A Gisele está contribuindo aqui com uma experiência que foi muito legal. Ela chegou até a falar comigo ao vivo. Ontem uma pessoa que sofre de enxaqueca, quando a dor iniciou, ela ministrou um elixir, tá? Em 30 minutos a dor da pessoa passou e ela não tinha tomado medicamento. Eu achei essa experiência muito legal, né? E era uma pessoa que, na verdade, ela não acreditava no poder de cura, né? E recebeu. Olha que legal, né? Ela só falou assim: eu posso fazer isso aqui na sua água? E a pessoa deixou, ela foi lá, bebeu a água. Depois ela falou, depois de meia hora, ela falou que tinha passado a dor. Então, será que aquilo era dor de cabeça física? Ou será que era uma outra energia que ela estava captando? Né? Porque nós somos esponjas psíquicas, né? Nós absorvemos energias do ambiente, de outras pessoas, né? Então, às vezes, a dor que nós estamos sentindo é a nossa capacidade psíquica desenvolvida ou não, que pode ser adversa de outras energias, né? Então, será que isso é do corpo ou será que ela está recebendo energia, né, de uma energia densa de outra coisa, né? Legal que o elixir funcionou e a pessoa não acreditava e nem conhecia a técnica. Tá. Então vamos lá. Me perguntaram também aqui no chat, né? Quando a água da garrafa do floral estiver acabando, como dar continuidade? Bem, se você tiver o floral ali, você completar a água, ela tem o efeito do floral, tá bom? Que nem quando com água fluidificada, não há problema nenhum. Mas eu sugiro que, como se você vai tomar de colher de sopa em colher de sopa, a pessoa pode entrar em contato novamente com você e você administrar outro floral. Pode ser que a energia dela já foi trabalhada por aquele floral e agora você, quando olhar para a pessoa, você já vai intuir outra energia para estar atuando, tá? Mas se ela quiser continuar tomando aquela energia, aquele floral, ela completar com água, não há problema nenhum. A energia está ali. Agora eu vou falar umas regras básicas dos florais, né? Você pode combinar até os 5 florais, tá? Mas um floral, você tomando um de cada vez, ele já tem um efeito muito bom, tá?
Você pode estar pensando em formas de estar utilizando esse floral, né? Olha que legal também, né? Você tá fazendo comida para a família e você ativar um floral assim na comida, né? E tá atuando ali na família. Se vier essa intuição, por que não, né? A gente não pode estar ali fazendo a comida para nossa família e rezando, orando e trazendo uma energia boa? Por que não ativar um elixir, né? Na verdade seria elixir, né? Ali para quantidade de. Aí eu sugiro, se vocês fizerem isso, tá? Ativem um elixir para, tipo assim, são 10 pessoas que vão comer. Ativem 10 doses naquela comida, entendeu? Pelo número de pessoas que irão comer aquele alimento, né? Por que não você ficar trazendo possibilidades de estar utilizando esse floral e estar atuando, né, na nossa família, tá ajudando, né, a gente ter um melhor relacionamento, né, com a nossa família. Porque quando a gente está cozinhando, a gente está trocando energia com aquele alimento, né? E imagina a gente garantir que a gente vai trocar uma energia saudável com aquele alimento e vai contagiar, fazer uma nutrição ainda maior do que só o alimento, né? Além de uma nutrição física, uma nutrição ali emocional, espiritual, é uma ótima possibilidade, né? Tô vendo bastantes ideias aqui. Quem tiver uma ideia de utilizar o floral de outra forma, pode estar contribuindo aí também, tá bom? Vou ver mais uma pergunta aqui, tá? É normal ter vontade de se isolar quando iniciar o uso do floral, ficar quietinha? Tá? Sim, isso depende da personalidade da pessoa, né? Se você quiser e se isolar, ir para um local, né, mais recluso, porque você está passando pelo seu processo digerindo emoções ali, é sua forma de digerir suas emoções, tá bom? Não é obrigatório, mas é uma particularidade sua ou da pessoa que você está atendendo, tá? Eu também tenho essas reações de às vezes querer ficar um pouco mais quieta, porque parece que a gente recebe muita informação, né? Essas energias são muitas canalizações que a gente vai recebendo e tem uma hora que a gente fala assim, peraí, agora meu HD vai dar tilt, peraí que eu vou ficar um pouquinho quietinha ali, né? Então é normal, tá? Se pode ativar no café, né? As pessoas falam para ativar na água, né? Mas tem moléculas de água dentro do café e pode ser programado, por que não? Tá? Desde que você ative, se você vai tomar a dose do café, você ative no elixir, o elixir, né? Uma dose só, né? Não ative em várias doses para vocês não sentirem muitas energias assim, não terem muitas catarses. Deve ser mais leve o processo, né? Que eu quero dizer. Tá? Para fazer o floral, né, você tem que ter o foco e a intenção, e ele será feito pelo comando mental, através da fala ou apontando o dedo, tá? Então, o que acontece? O que vale é a sua intenção, né? A sua intenção é ajudar aquela pessoa, é curar, né? É contribuir para aquele ser humano. Então, você vai ativar um floral que vai estar contribuindo da melhor forma, tá? Então, dessa forma, você pode estar fazendo o seu melhor ali. Não há possibilidade de você estar. Outra pergunta que sempre me fazem, eu vou falar aqui, né? Você pode indicar o floral errado, né? A energia dos arcturianos e dos pleidianos é uma energia inteligente, né? Ela vai atuar no que tiver que atuar, né? Mesmo que você tenha o intuito de ajudar num problema, achando que aquele ali é o problema real, né? Pode ser que ela atue ali de forma que ela ative o problema raiz. Então, às vezes, você acha que o problema superficial que você está enxergando está sendo resolvido, mas um problema mais enraizado, que pode estar mais a nível inconsciente, esteja sendo resolvido com aquele floral, tá? Se tiver... Pessoal, tem mais dúvidas? Pode colocar aqui no chat que eu vou respondendo, tá?
Ah, para colocar nos animaizinhos, né? Para os animais, como é que você coloca a água para os animais, né? Você ativa o floral ali e você põe na água deles que eles vão estar bebendo ali e já vai estar fazendo a limpeza energética, né, nos animais. E os animais atuam muito mais rápido do que a gente, porque eles não têm muita crença limitante, né? Eles não têm essas emoções, né? Não têm bloqueios. E a gente fica trocentas. O nosso pensamento tem hora que cria tanta resistência, tanta barreira, né? Que até às vezes o que é bom a gente fica com medo de receber, né? Então, os animais e as crianças, elas atuam muito rápido, porque elas não têm resistência, né? Porque o que acontece? Nós adultos queremos controlar tudo, né? A gente quer saber o que acontece e quer controlar. Só que a gente não tem controle de nada, né? A gente só tem a ilusão de controle. E aí, quando a gente cria aquela ilusão de controle, a gente cria barreiras achando que algumas coisas são ruins, né? E as crianças e os animais, elas não têm essas barreiras, então acaba que flui, às vezes, muito mais fácil. Tá. Preferencialmente, você pode ativar os florais na água mineral, mas se você ativar na água da torneira, não tem problema, vai funcionar, tá bom? Preferencialmente, tá? Os florais, eles têm, né, esse prazo indeterminado. Uma vez ativado a energia ali, vocês podem estar, se houver necessidade, se vocês sentirem a necessidade, reativar aquela energia, tá bom? Com o passar dos meses, falando, eu quero reativar aqui a energia de cura. Pode estar ocorrendo também. Se você receber essa intuição, você pode estar reativando a energia do floral, tá? Tá. Então vamos lá. Aqui também está dando uma opção que eu achei muito legal. Ativar na corrente sanguínea ou na saliva, né, de pessoas, né, acamadas ou de animaizinhos também. Você pode estar atuando floral no seu animalzinho ali também, ativando na corrente sanguínea na saliva. Tá bom? Tá, estão me perguntando se podem usar o floral para ambientes. É uma boa pergunta, né? Então, as energias, né, no ambiente, elas ficam mais atreladas, né, à parede, né? Vocês já ouviram falar isso? Né? Que as energias, elas ficam na parede, né? Então, quando você chora, fica muito triste, isso fica impregnado nas paredes. Então, por que não ativar um floral e borrifar nas paredes para estar limpando essa energia? Se você receber essa intuição, perfeito, pode fazer. Quer confirmar? Confirma com o pêndulo, tá? Então, achei ótimo aqui a pergunta, né? E a possibilidade de aplicação. Pode sim, tá? Para ativar o floral, vocês vão falar, né? Ativando o floral etérico, Arquituros 2. Ativando o floral etérico, Arquituros 3, né? E o comando de desativar, né? Desativando todos os florais etéricos agora, né? Então, o que acontece? Quando você desativa o floral, né? Por exemplo, você está trabalhando, ativou, né? Como é que é a ativação na corrente sanguínea na saliva, né? É uma pessoa acamada ou um animalzinho, você pode estar ativando ali, né? Como você vai dar o comando, né? Ativar o floral etérico, você vai dizer o nome do floral etérico, né? Arquituros 3, por exemplo, né?
na saliva, ou você vai falar saliva ou corrente sanguínea, tá? Aí você vai falar o nome da pessoa que você está ativando, tá? Ativando por 2 semanas, por 1 semana. Você vai dizer o tempo que você ativa, tá? E sendo ativado 3 vezes ao dia. E você vai dizer as horas da atuação: 10 horas, meio-dia e 18 horas. Você define a hora que vai ser ativado esse floral, tá? E aí ele vai estar sendo atuado aí, né, no período que a gente determinou, né? Se for uma pessoa, você pede com a licença do eu superior de fulano de tal. Você pede sempre licença ao eu superior para estar ativando esse floral, tá? Na saliva ou na corrente sanguínea, tá? Ah, tá. Me perguntaram aqui, então não precisa dizer somente o nome do floral. Não, é eu que geralmente eu pulo, né? O ex, mas é Explade 2, né? Ex Arcturo 3. Falo ex sim, tá? É que eu já falo Arcturus, eu falo direto. Mas falo o nome completo, tá bom? Mas não falar também não faz não ativar, tá? E aí, por que eu expliquei, né, como ativar na saliva ou na corrente sanguínea? Porque isso é uma coisa que ficou automático, né? Pelo tempo que você determinou, tá? Só que aí aquela pessoa, o animalzinho que a gente ativou, aquele floral por 2 semanas, um exemplo, né, faleceu, né, desencarnou. Aí você desativa o floral que está atuando naquela matéria agora que é só um corpo, tá bom? Então o comando de desativar é esse, tá? Por isso existe o comando de desativar. E agora eu vou começar a falar de cada floral, né? E a gente vai ver que ele vai ser bem parecido com os outros florais, né? Mas nas energias de arcturianas, tá? Não tem nenhuma pergunta aqui, vou prosseguir. Tem alguma dúvida até agora, gente? Pode prosseguir? Ok? Tá. Veio uma pergunta aqui, eu vou responder. Dá vontade de fazer todos. Dá vontade de fazer todos, sim. Eu gosto de ativar um, experimentar, sentir energia. Aí depois no outro dia eu vou lá, ativo outro elixir. E aí a gente vai vendo a diferença de uma energia e outra. Mas a gente sempre precisa de todas essas frequências. Vou responder aqui, ó. Nos tratamentos de cura, a cirurgia à distância é pedido colocar uma garrafa com água para fluidificar, com os florais separados. Tá. Socorro, só para entender a sua pergunta, né? Se você vai ativar o floral, aí seria uma garrafa e a água fluidificada outra. Essa foi sua pergunta? Sim, sim. Isso, tá. Sim, tá? Você ativa o floral numa garrafinha e a água fluidificada em outra. Que aí são equipes de curas diferentes atuando ali, tá? Tá ok, obrigado. De nada. Se tiverem mais perguntas, tá? A gente sempre separa, né, para poder ter as energias separadas de cura e essas energias elas são colaborativas, elas vão atuar em conjunto, mas a gente separa, tá bom? Porque tem formas de ativação diferentes, né? Aí a gente deixa aqui. Mas claro, as energias são todas colaborativas. A importância é a cura, né, do ser humano ali. Agora eu vou começar a falar dos florais, tá? Ex-Arcturus 1. Reconexão com as memórias ancestrais de Arcturus. Este floral desenvolve a força e a confiança no amor incondicional, algo sobre-humano.
Graças ao amor, as tecnologias arcturianas são desenvolvidas. A humanidade terrena, assim, desconhece tamanha força do amor incondicional, né? Então, quando a gente olha para o ex-Arcturus, ex-Pleiadianos 1, né? Ele também traz essa vivência, né? O primeiro floral é sempre o floral básico, né? Seria assim, né? O alicerce do tratamento ali, né? E aqui é muito legal, né? Trazer, né? O reconhecimento da força do amor incondicional, né? Então essa técnica, esse floral, ele é muito, né, voltado para o amor incondicional. Então eu acho que seria um floral assim muito indicado o primeiro floral, como se fosse um emergencial. Não tem os florais, né, que são os emergenciais, né? Eu indico esse como o emergencial, assim, o primeiro a indicar no tratamento, tá bom? Agora indo para o ex-Arcturus 2, tá? Este floral, ele gera uma conexão com os 12 cristais pleiadianos, nos quais são portais para a ascensão, né? Ao longo do tempo, levará seu campo vibratório gradativamente ascensionando para a consciência da quinta dimensão, né? Então, sei que muitas pessoas já sabem disso, mas só para frisar, os arcturianos, eles são seres da quinta dimensão, né? E ele está levando a gente, a nossa consciência, né, para essa ascensão, para essa energia da quinta dimensão, né? Enquanto nós estamos aqui na terceira, né? Outro fator importante é que ele atua um pouco no instinto de sobrevivência do ego, transformando esta consciência em vivência de amor incondicional, né? Então, pode ser que esse floral Arcturus 2, ele pode ser que as pessoas sintam um pouco de incômodo dele, né, ao tomar, porque na verdade é como se fosse a morte do ego, né, que traz a desconexão. O ego não é a conexão, né? E a gente tá se conectando, se integrando ao todo, né? Então isso, desapegar, né, de algumas crenças pode trazer um certo incômodo, tá? Então olha aqui, ó, o instinto de sobrevivência do ego pode ser que, né, que faça você querer parar o tratamento quando você toma o Arcturus 2, tá? Porque, na verdade, você para de viver no ego e começa a viver no amor incondicional, na vivência colaborativa. Então, é outra energia, né? O ego é o quê? A energia da competitividade. Eu sou melhor que você. Eu ganho, você perde. E aí a gente vai para a energia do amor incondicional, todos ganham, todos colaboram, todos vão juntos, né? Então, é essa frequência que a gente tem que estar vibrando, né? Na colaboração. Agora vamos para o próximo floral, que é o ex-Arcturus 3, né? Floral que atua no desenvolvimento telepático. Que atua no desenvolvimento telepático e intuitivo. Então, é de novo um floral indicado para terapeutas, né? Ou que querem desenvolver um trabalho mais voltado para a intuição. Eu adoro ativar esse. Esse é um dos meus preferidos, tá? Acelera o campo vibratório, atuando nas células humanas e demais corpos, na frequência do símbolo do infinito. Ele, combinado com os demais, ele acelera o efeito, sendo até 3 vezes mais rápido, tá? Então, esse floral ele pode ser de combinação, tá bom? Agora vamos para o ex-Arcturus 4, né? Floral ligado à equipe médica arcturiana, tá? Ao ingeri-lo, peça que a equipe de Arcturus lhe auxiliar em qualquer dificuldade, com enfermidades e efeitos físicos, né? Então, aqui, ó, efeitos físicos. Alguém estava me perguntando na outra aula sobre florais que indicariam para dor, né? Então, olha aqui, um bom floral para dor, né?
Porque ele tem a atuação do efeito físico. Oi, foi você, Célia? Osniette. Ah, foi você que perguntou para dor, né? Ah, tá. Então aqui, ó, hoje a minha intuição já está falando que esse é um bom floral, né, para o efeito físico, mas mesmo assim ele tem efeitos, né, em outros campos, né? Tanto emocional, mental, espiritual e vidas paralelas. A gente chama de vidas paralelas porque tempo e espaço, né, coisas dessa dimensão, né? Em outra dimensão não tem o tempo, então as vidas elas ocorrem paralelamente. Então tem várias realidades, né? Tem uma, por exemplo, assim, tem uma Priscila que casou e teve uma que casou e teve filho, teve uma que não casou. Então são várias realidades ali, né, ao mesmo tempo. Então essas são as vidas paralelas, né? Então você vai atuar nisso, né? E atua nos corpos presos em memórias traumáticas, né? Então, se você teve uma experiência de trauma, essa experiência ela fica aprisionada no seu corpo, tá? Então, dessa forma, você pode estar liberando essa emoção, né? Que está no seu corpo. Igual, quando acontece alguns traumas, quando a gente é criança, né? E às vezes a gente, o nosso consciente, às vezes o trauma ele é tão forte que para a gente sobreviver aquilo, a gente bloqueia na mente, tá? A gente simplesmente bloqueia aquilo, a gente dissocia da nossa vida. Aquilo ali é uma realidade que não pertence a mim, né? E aí o que acontece? Esse floral ele tem a intenção de, ao invés de pegar esse bloqueio e dissipar, né? Para essa energia ali, ela não trabalhar mais limitando você a algo, né? Então aconteceu algo traumático na sua vida, né? Quando criança ou em outras vidas paralelas, o que ficou aprisionado nos seus corpos de luz, ele vai ter essa limpeza. Por quê? Mesmo que você dissocie a energia de um trauma, né? Você dissocia isso, aquilo fica atuando como uma crença limitante, né? E aí você, por não querer sofrer, você não experiencia uma nova experiência. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui mais prático, de mulheres que se separaram e não tiveram outros relacionamentos novamente, né? Porque ela tem um trauma ali de que a relação amorosa é uma coisa difícil, né? E aí ela fica aprisionando e não escolhendo ter uma nova relação. E a energia dela também, se ela atrair, ela vai atrair o mesmo problema. Por quê? Porque ela não limpou o trauma daquela relação anterior. Então, esse floral também é indicado para mulheres que têm esses relacionamentos mal resolvidos, né? E aí você pode estar indicando assim, tá bom? Não só mulheres, né? Homens também têm relacionamentos mal resolvidos. Ah, tá. A Osniette está falando que fica bem claro que tudo tem a ver com a resposta que você deu na aula passada. Ou você vai na causa da raiz da dor. Ou seja, vai na causa da raiz da dor. Sim. Você está confirmando, né, Osniette? Tá, perfeito. Ah, ótimo. E agora vamos falar do Exarcturus 5. Atua na limpeza e ativação dos chakras transpessoais. Cria um alinhamento e harmonização com a Merkaba pessoal, né? Então, o que é a Merkaba? É o veículo de luz que a gente utiliza para a nossa consciência, né? Ela está sendo transportada a outras dimensões, né? E a gente está experienciando, né? A gente está vivendo de novas experiências, né? Então esse símbolo também é muito bom para quem quer ser terapeuta, né? De estar atuando aí o 5, tá?
ativando a Merkaba. Agora tem uma pergunta aqui, ó. Se conciliarmos florais, né? Os florais diferentes, os arcturos e os pleidianos, né? Ou tomar florais tipo, você pode tomar também os arcturos com florais de bar, com outros florais, né? Devemos fazer em horários diferentes, sim. Dá diferença de 1 hora de um floral para outro, tá bom? Aí deve ser em horário diferente, sim, tá? Então, aqui acaba os 5 florais, né? E suas indicações. E aí, a pessoa está na sua frente, você quer tratar alguém, você não sabe o que fazer, né? Você pede ajuda à equipe arcturiana ou à equipe pleidiana que atua com você. Eu queria falar sobre isso, né? Se você veio até o curso, você tem uma equipe de cura arcturiana e uma equipe de cura pleidiana atuando com você, te intuindo, te ajudando a prescrever esses florais, tá bom? Porque se você te chamou atenção esse conhecimento, é porque você já tem. Quando você decide fazer o curso, essa equipe ela já está atuando com você, tá bom? Porque tem pessoas que eu vou falar desse curso e para elas não vão fazer o mínimo sentido trabalhar com essas energias. Então, se vocês já estão trabalhando com ela, vocês se inscreveram no curso e estão trabalhando com essa energia, vocês têm a equipe de cura, tá? E aí eu tô olhando para a pessoa e tô perdida. Poxa, a pessoa tem tanto problema, eu não sei nem o que eu vou prescrever para ela. Como é que você faz? Você prescreve o que vier à sua mente e pede. Solicito, tá? A equipe pleidiana ou arcturiana, depende do que você está prescrevendo, que atue da melhor forma, trazendo a cura mais necessária a essa pessoa. Então, vamos lá. Nós somos seres humanos, né? E nós somos um canal, uma ponte. Não sabemos o que prescrever. Tem lá os 5 florais, mas a pessoa tem muitos problemas e você não sabe o que prescrever. Você pede, fala assim, além de dar o comando de um floral que você tem escolhido, você pede para aquela equipe arcturiana ou pleidiana atuar na melhor cura que aquela pessoa tem para receber. Pronto, é dado o comando. Você já disse a intenção, né? Quando você canalizou um floral, e você já deu uma intenção de cura ali, né? Que a energia, né? Ela vai estar atuando. E sim, se dá para fazer elixir arcturos também. Sim, tá bom? Você vai atuar o elixir, né? Da mesma forma que você ministrar o elixir, da mesma forma que você ministra o floral, né? Canalizando da mesma forma. Só o tomar que é diferente. Para você pegar o elixir, a gente vai pegar um copo com água, aí você vai segurar assim e vai falar: ativar o elixir ex-arcturus 3, 1 dose, né? Naquela água ali, e vai pedir para a pessoa tomar essa dose, né? No dia de hoje, tá? Se você pegar esse copo com água ou uma garrafinha e ativar o floral, Arcturus 3, a pessoa vai tomar de colherinha, tá bom? Então, aí por isso que eu digo pra gente ativar o floral na garrafinha, né? Para poder depois ficar melhor condicionado. Florais etéricos podem ser comercializados? Tipo, eu ativar um monte de garrafa, o mesmo floral, e querer vender esse floral igual vendo floral de bar, é isso? Foi essa a pergunta que você quis dizer? Oi, Pri, boa noite. Não, Boa noite. A pergunta foi: estou atendendo alguém e faço um específico para ela. Eu devo cobrar ou não? Para fazer um floral? Então, Isso. tá. Essa técnica ele fala o seguinte: você cobra pelo seu tempo, tá? Então, tipo, o tempo que você está dispondo num atendimento, que você pode estar fazendo mais uma técnica, e essa técnica está sendo aí, né? Mais uma técnica, então você pode cobrar pelo seu tempo.
mas tenha, como eu posso falar assim, seja coerente na hora de cobrar, né? Você cobra pelo seu tempo, não há problema nenhum, mas ali é só ser coerente, tá? Ok. E se ele pode ser mais um complemento para se inserir em outra terapia. Eu acho legal ser um complemento para inserir em outra terapia, tá? Mas nada impede você estar atendendo uma pessoa e prescrevendo só o floral. Porque muitas vezes as pessoas que procuram a gente, elas às vezes querem ser ouvidas, tá? Às vezes elas não querem técnica nenhuma, elas só querem falar e sentir ser ouvidas, né? Então, às vezes, você nem precisa atuar uma terapia na pessoa. Se você escutá-la, você já está fazendo um bem danado. Então, aí você, no final, faz um floral, problema nenhum. Tá bom? Deixa eu só ver se eu respondi toda a pergunta anterior. Tá, respondi. Outra pergunta aqui. Recebo uma pessoa que está nervosa. Em vez de eu dar água com açúcar, eu posso fazer um elixir, mas sem ela saber? Tá. Se a pessoa está nervosa, você quer oferecer um elixir para ela sem ela saber, você tem que pedir licença ao eu superior dela. Faz o pêndulo também para você saber se você pode ativar ali algo para ela, tá? Se você não está com a... se você tiver dúvida se você pode fazer ou não, tá bom? Você pode perguntar no pêndulo ou no seu rosário, né? É rosário, né? Porque, tipo assim, você ficar fazendo sem a pessoa saber, ela vai receber a energia de cura no que for possível, no que o eu superior dela, né, permitir. Tá bom? Escapulário. Uhum. Outra pergunta aqui. Elixir à distância. Se a pessoa não tem como fazer videochamada, peço para segurar o copo e ativo por testemunha à distância? Tá, mas se ela tá no telefone com você durante a ativação? Se ela estiver no telefone com você durante a ativação, você tem uma conexão com ela. Se você não estiver no telefone, aí você faz o testemunho e pede para ela segurar o copo com água, tá bom? Então, eu falo para usar o testemunho quando você não tem conexão nenhuma com a pessoa, tá? Se ela tá numa chamada de vídeo ou por telefone, ela tá se conectando com você de alguma forma. Se não, você usa o testemunho. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar, pode escrever. Hoje seria o nosso último encontro, né? Aí a gente vai ter a ativação do floral Arcturus. E aí eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou responder quando for possível, né? Mas vocês têm o meu contato e vocês podem estar perguntando quando quiserem, tá? Tá. Você leu, Cláudia, né? Você está falando assim, ó. Eu não entendi em relação a colocar o nome embaixo do copo. Como seria? O nome embaixo do copo. Acho que você leu isso na apostila, não foi? Isso. Mas eu acho que o que está escrito lá é para botar o nome do floral embaixo do copo. Não seria isso, não? E aí você vai botar o nome do floral. E aí o que acontece? Você escreve ali, porque se você fizer floral para uma família, tá? Eu digo para a garrafinha, né, ter o nome da pessoa ou o nome do floral ativado, tá? Esse é opcional ou não, você escrever o nome, mas é quando você trata uma família,
e vão ter várias garrafinhas iguais, aí você põe ou o nome da pessoa em cima da garrafa ou o nome do floral embaixo, tá bom? E é legal você botar o nome do floral quando você não sabe qual floral você ativou, tá? Seria só uma forma de controle, tá bom? Sim, o material lá na Nutror, ele fica disponível por 1 ano, vocês podem estar acessando e vendo quando quiserem, tá bom? Mas todo o conhecimento que tem lá, eu também falei aqui de forma presencial. Eu só não fiz a iniciação, tá bom? Então, é só para tirar, assim, todas as dúvidas, tá? E o que não tiver lá e vocês ainda tiverem dúvida, pode estar me mandando um WhatsApp, tá bom? Algo mais, pessoal? Então, né, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou pedir então para a gente fazer uma meditação, né, de abertura. Oi, Gisele, você quer falar alguma coisa? Oi, eu tô de boas. Ah, tá, é porque estava aberto. Perdão. Tá, me perguntaram aqui, né? Não temos geométrico de cura arcturiano? Não temos. Ah, na apostila. Tá, eu entendi a pergunta. Quantos litros colocou? Peraí que eu já vou falar. Isso foi na primeira, né? Deixa eu só ver aqui. Isso tá na Pleidiana, não é isso? Tá, aí você quer saber se não tem na Arcturiana. Tá? Então, atua da mesma maneira, né? Só que eu vou até abrir aqui para mostrar depois o pessoal aqui. Espera que eu vou abrir aqui. Do floral, né? De toda a técnica do Arcturianos para o Pleidiano, né? O que mudou aí qual energia de cura que você de quem está atuando, tá? Mas tudo acontece da mesma forma, tá? Então todos têm. Deixa eu só abrir aqui a apostila. Tá, essa imagem na apostila dos Pleidianos, tá? Só explicando aqui uma pergunta. Na apostila dos Pleidianos tem aqui, ó, geométrico de cura pleidiano. Aí é uma flor da vida com a Mérkaba. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a minha tela. Deixa eu ver como é que eu compartilho. Estão conseguindo ver minha tela? Só não consigo ver vocês quando eu compartilho a tela. Estão conseguindo ver minha tela? Só que alguém tem que... Tá, consegui ver vocês. Agora. Quando eu compartilho tela, fica ruim, né? Então, esse aqui, né, é a energia, é o geométrico de cura pleidiana. Mas ele é um desenho genérico, tá? Você pode estar atuando tanto na energia de cura pleidiana quanto arcturiana. Depende da equipe que você está ativando.
porque isso aqui é só uma árvore da vida, né? Um holograma. Lembra quando eu falo da câmara de cura? Né? Aí a câmara de cura, eu faço esse holograma da vida, né? Em 3D. Esse holograma aqui, ó, esse holograma da flor da vida em 3D. Então isso aqui seria a câmara de cura. E aqui esse símbolo aqui, né, seria o Merkaba, né? Então esse aqui é um desenho genérico que eu posso estar atuando tanto o geométrico de cura pleidiana quanto arcturiano. Mas não veio na apostila mesmo do arcturiano, tá bom? Mas é um desenho genérico. Foi boa a pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu vou só fechar aqui porque fica ruim para mim ver vocês. Como usar essa geometria? Ótimo. Então, quando você tem aquela figura que eu mostrei, tá? Você pode estar utilizando aquela geometria, colocando o testemunho ali de quem você está querendo atuar, a energia, como se fosse um gráfico radiestésico mesmo. Então, você vai botar ali o testemunho da pessoa que você queira atuar aquela energia e pede para, se você pedir trabalhar com a equipe pleidiana, pede para a pleidiana atuar naquela pessoa ou arcturiana. Tá bom? Depende da energia que você estiver trabalhando. Tá? Então, é dessa forma que você vai utilizar, como um gráfico radiestésico. Mais alguma pergunta? Então, agora todo mundo já está com um copo com água. Quero que vocês pendulem esse copo com água. Pergunta se tem uma energia de cura. Se tem uma energia de cura arcturiana. Faça uma pergunta completa. Né, Marilene? Deixa eu botar o mantra aqui. A gente vai começar a iniciação agora, tá bom?